Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal do Facebook, ao pessoal do YouTube. Então vamos aos recados da noite. Primeira coisa que nós sempre lembramos aos queridos irmãos e irmãs que desliguem os celulares ou deixem no modo silencioso, de modo a não atrapalhar o palestrante da noite ou a pessoa que estiver ao seu lado. Então vamos lá. Desligar o celular, manter o silêncio. Nós lembramos que a casa conta com uma biblioteca que tanto faz empréstimos como a venda de livros novos, tá? Para maiores informações é só procurar alguém ali da frente, ali na secretaria. Nós temos ali do lado as caixas de vibrações, onde a gente pode colocar o nome, os nossos próprios nomes, o nome de um amigo, de um ente querido, de um familiar, encarnado ou desencarnado, para o trabalho de vibrações. Tem também a caixinha de sugestões, somos sempre gratos pelas sugestões. Domingo, dia 18 de maio, das 9 às 12 horas, aqui, nós teremos um mini seminário aqui na casa, teórico, para dirigente de reunião mediúnica, que é quem esclarece os espíritos desencarnados. E nas quartas-feiras, 21 e 28, teremos o estudo prático, das 20 às 21h30. É um dia para observarmos o diálogo e comportamento do dirigente e outro para praticarmos como os dirigentes. Aqueles que se interessarem, maiores informações também na Secretaria da Casa. Além disso, a casa tem cursos em andamento, ainda dá para fazer parte deles. Então nós temos, os cursos são online e presenciais, temos estudos de livros, temos o curso de educação mediúnica, enfim, também maiores informações, só entrar em contato aqui com a gente ou falar na Secretaria da Casa. Vamos agora fazer a leitura da psicografia do dia, da noite, né, aliás. Escolhas. Lícito ou ilícito? Moral ou imoral? Permitido ou proibido? Escolhas da consciência que a cada momento fazemos. A liberdade do espírito que trilha o seu próprio caminho, da alegria ou da desgraça, da lisura ou das faltas, do bem ou do mal. Em Jesus o discernimento, em Jesus a clareza, em Jesus a solução, em Jesus a escolha. Não haverá martírio à alma que visite Jesus em pensamento, rogando o seu consentimento. Não nos afastemos desta estrada luminosa, recuando pela escuridão. A espiritualidade sempre auxilia aquele que deseja conhecer a resposta correta. Basta desejar ouvi-la e não refutar quando ela contraria as nossas expectativas. É só obedecê-la. Nossas vicissitudes embaçam nossa visão e iludem nossa percepção real da existência. Entretanto, conhecemos o que é certo e o que é bom para nós. Não recuemos às inferioridades do passado que atrasam nossas conquistas. Atentemos às transitoriedades das coisas terrenas e nos apossemos somente dos bens atemporais, aqueles que a vida perecível não dissolve jamais. Mensagem psicografada aqui na casa em 22 de fevereiro de 2025. Vamos agora fechar os nossos olhos, buscar uma posição confortável em nossas cadeiras. Vamos então sentir a presença do nosso anjo da guarda, nosso guia espiritual, que nos acompanha desde sempre, espírito indicado por Deus para nos orientar, nos educar, enfim, colaborar para que possamos trilhar o bom caminho. Vamos agradecer a todas as equipes espirituais que participam dos trabalhos da casa, especialmente as equipes de passe, que vão trabalhar nas câmeras de passe, as equipes que prepararam o ambiente anteriormente, as equipes que trabalham aqui no salão enquanto assistimos à palestra. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, não só por todas as suas palavras, todos os seus ensinamentos, mas principalmente pelo exemplo de amor
que deixou enquanto caminhou entre nós. Que Ele continue nos guiando, que Ele continue nos orientando. Vamos agora acolher carinhosamente a nossa irmã Sandra, que é quem vai dar o Evangelho da noite. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, retornar a essa casa bendita, né? Nossos corações ficam muito felizes e gratos por estar aqui. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por abrir a porta. E a reflexão da noite de hoje está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os últimos serão os primeiros, né? Mas o que traz o capítulo, né? Um capítulo longo, nós vamos aqui fazer um resumo, né? E vamos fazer uma reflexão do que traz esta lição. Bom, ele conta que tinha uma vinha, né? Começa assim, ele conta que tinha uma vinha e tinham muitos trabalhadores nessa vinha, que já vinham trabalhando há algum tempo. E ele, o senhor da vinha, mandou chamar, né, das pessoas do comando ali e falou: olha, você vai me buscar mais trabalhadores, tragam mais trabalhadores, que chegaram na última hora. E foram trabalhar na vinha. E qual não foi a surpresa que ao terminar o dia, ele pagou igualmente para aquele que tinha ficado o dia todo e aquele que tinha ficado apenas algumas horas ou uma hora. E se a gente olhar para isso, parece injusto, né? Mas eu fiquei o dia inteiro e estou ganhando a mesma coisa que o que chegou a uma hora aqui. Não é justo. Mas vamos pensar um pouquinho. O Senhor Jesus, que usava por parábolas, falava do amor de Deus por todos nós. Vamos pensar assim: se nós temos o dia todo para fazer um serviço, geralmente a gente faz assim, né? Faz um pouquinho, para, descansa, vai fazer alguma coisa, tem a hora do almoço, vai à tarde, volta. E como nós temos todos os dias, o dia todo, a gente faz a nossa obrigação, mas vai fazendo de uma forma mais lenta. Poderíamos até dobrar o nosso trabalho, mas geralmente temos o hábito de fazer isto, né? Já os trabalhadores da última hora, como eles sabiam que só tinham um período pequeno, o que eles chegaram e fizeram? Eles conseguiram produzir muito, deram o seu melhor, naquele pouco tempo que tinha, em forma de muita gratidão ao dono da vinha. O que eles fizeram? Trabalharam com fervor. Então, era justo receber o mesmo salário, mesmo trabalhando tão pouco. E como fica isso trazendo para nós, trazendo para o nosso dia a dia? Lembremos que nós somos os trabalhadores da última hora. O planeta Terra passa de um planeta de expiação e provas, aonde ainda existe a dor, ainda existe, né? Muitas pessoas ainda estão em sofrimento, ainda existem muitos problemas, mas ele está passando deste planeta para um planeta de regeneração, onde o amor, a felicidade reinará. E nós reencarnamos neste momento, né, desta transição, como os trabalhadores da última hora, como aqueles que chegaram e falaram: opa, tudo bem, muito obrigada por esta oportunidade bendita, bora arregaçar as mangas e vamos trabalhar, vamos aproveitar esta oportunidade que nos foi dada de estar aqui. Mas como que nós podemos fazer isso? Como nós vamos auxiliar Jesus e a espiritualidade amiga neste processo transitório, né? O primeiro passo, que é um convite que a espiritualidade vem trazendo para nós há algum tempo já, e que tempos atrás, tempos remotos, não se falava tanto do autoconhecimento, tanto do autoamor, tanto de se amar, mas hoje o convite é isso. Joana de Ângeles, em seus livros, que eu confesso que é difícil o estudo, precisa estar ali sentada estudando realmente, né? Ela traz essas informações, dessa necessidade de aprender a nos amar, né? O Evangelho nos traz, Jesus dizia:
ama o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, se eu não me respeito, se eu não gosto de mim, como é que eu posso ter compaixão e amar o próximo? Mas é tão difícil, né? Eu não gosto da palavra difícil, sabe? Eu gosto da palavra desafiador, porque acho que estimula a gente, né? É tão desafiador esse auto-amor, esse gostar de mim. Se eu pudesse voltar um pouco atrás, eu tenho 6 filhos, eu educaria meus filhos de uma forma diferente. Eu educaria meus filhos ensinando os meus filhos a se amar. E quando a gente fala de amor, não é aquele amor assim como dizia o Narciso, que era aquele Deus grego lindo, né? Que ele se achava maravilhoso, né? Tanto que ele foi se olhar no rio, a beleza dele era tanta, né? Que ele até morreu. Não é isso. Mas o alto amor, o que ele é? Respeito. É respeito por si só. É respeito por mim. É eu olhar no espelho e gostar da figura que eu vejo ali no espelho. Tem pessoas que infelizmente penteiam o cabelo de costas, que é para não conseguir se olhar no espelho. Não, eu tenho, trabalho com terapia e muitas vezes eu falo, imagina, Sandra, quantas pessoas eu fazia o exercício do espelho e pedia, se olha no espelho, veja as suas qualidades. A pessoa não, eu colocava o espelho assim na frente da pessoa, ela não conseguia se olhar, ela olhava para cima, ela olhava para baixo. Ela falou, Sandra, me dá um tempo porque eu vou demorar um pouquinho para olhar a minha própria imagem. Olha, então por quê? Porque nós não fomos ensinados a nos amar. E o que é esse auto-amor? Que exige de nós muita vontade, muita determinação. Por quê? Porque a gente está sempre querendo mudar o outro, né? Ai, olha que palestra legal, meu irmão podia estar aqui, meu marido, meu tio, mas espera aí, quem está aqui sou eu. Então, é para mim, né? É para mim este aprendizado. E quando a gente começa a trabalhar o auto-amor, esse olhar para dentro da gente, a gente vai ter que ter muita vontade e muita determinação. O que é esse auto-amor? Primeiramente, se aceitar. Ai, mas é difícil a gente se aceitar? Não, é desafiador. Ah, porque eu estou gordinha, porque eu estou magra, porque eu estou baixa, porque eu estou alta, porque eu falo demais, porque eu falo de menos. Calma. Você é filho de Deus. Você é centelha divina. Cada um de nós somos centelhas divinas. Deus habita dentro de nós. Ele nos fez deusinhos. Nós somos um pedaço de Deus. Muitas vezes a gente coloca Deus tão longe quando Ele está dentro de nós. Então nós devemos nos aceitar. Tá, somos perfeitos? Não. Todos nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra, né? Tem a história dos 2 lobos, né? O lobo da luz e o lobo da sombra. Qual lobo que se sai melhor? Aquele que eu alimentar mais. Então, se eu me alimentar de amor, de perdão, todos os dias, trabalhando um pouquinho a paciência, eu estou alimentando esse lobo do amor. Por outro lado, se eu der vazão à raiva, à angústia, o rancor, eu estou alimentando esse lado sombra, vamos assim dizer, que todos que estamos aqui encarnados temos. Qual é a diferença? Eu olhar e falar assim, bom, aqui eu preciso melhorar. Eu estou tão sem paciência. Tá bom, eu sei que eu preciso melhorar a minha paciência. Senhor, Pai, espiritualidade amiga, me ajuda. Então vamos fazendo esse trabalho de autoconhecimento, de um auto melhor, de auto olhar para nós, né? Tem um ditado budista que diz assim, quer mudar o mundo? Dê uma volta no entorno da tua casa. Porque muitas vezes a gente quer, né, ajudar todo mundo e mudar o mundo. Mas às vezes eu me coloco tanto para ajudar o outro, para auxiliar todos que estão à minha volta, e eu esqueço de olhar para mim. Eu esqueço de falar que a primeira mudança que tem que acontecer é em mim. Tanto que ao estar aqui, nós estudamos antes, nós pesquisamos, e a minha boca está muito mais próxima ao meu ouvido. Então, essas transformações vão exigir de nós muita vontade, mas é tão libertador quando a gente começa a se amar. Veja o lado bom da vida. Gente, qual é o lado bom da vida? Às vezes a pessoa pergunta, mas Sandra, qual é o lado bom da vida? Você acordou? Abriu os olhos? Está aqui nesse lindo planeta? Já está no lucro.
Já estamos no lucro. Por que estamos no lucro? Porque recebemos mais um dia, mais uma oportunidade de evoluirmos. Somos espíritas, sabemos que já tivemos outras vidas e viveremos outras. Então, que possamos sair desta encarnação, a gente não sabe quando nós vamos retornar, melhores do que aqui chegamos. Lembrando, eu, Sandra, sou um espírito eterno, vivendo uma jornada terrena para minha evolução. A hora que chegar a senha, que eu possa ter voltado melhor, que é o nosso trabalho, como uma formiguinha, passo a passo, de um pisar firme, nós vamos fazendo essa mudança. Então, como é gostoso encontrar com uma pessoa e ela ter boas palavras. Nossa, você viu, hoje tem as estrelas, hoje de manhã eu levantei, eu gosto de levantar às 5 horas, porque eu acho que é o silêncio da manhã, e eu fui para a sacada, e eu vi algumas estrelas assim, eu falei, ai meu Deus, queria tanto que desse um blackout, porque se apagassem todas as luzes, eu ia conseguir ver todas as estrelas que estavam ali, e eu agradeci uma meia dúzia de estrelas que estavam brilhando assim, eu falei, muito obrigada, que elas brilhavam com mais intensidade, então eu poderia ver a beleza da lua, a beleza de um animal, tem tantas coisas bonitas para a gente ver. Uma vez aconteceu um episódio com uma pessoa conhecida, onde essa pessoa tinha ido para a França, e a pessoa estava sentada numa mesa e começou a narrar como foi a viagem dela para a França. Isso é um fato verídico, e a pessoa contou tudo de errado que aconteceu na viagem, né? Aí a outra pessoa ouviu com toda a paciência do mundo e retrucou, né? Nossa, que pena, né? Um país tão lindo, com tantas belezas, e você não conseguiu enxergar uma beleza na sua viagem. Como eles eram amigos, né? Eles tinham intimidade para fazer esse tipo de fala. E é verdade. Então sempre tem um lado bom, sempre tem um lado bom de algum acontecimento. Às vezes, quando a gente consegue observar, mesmo nos momentos de maior dor que nós estamos passando, confia na espiritualidade que nos carrega no colo. A gente passou aquela fase, a gente vai falar, poxa vida, eu precisava passar por essa situação para eu aprender. Quanto daqui de nós já não aconteceu isso? Naquele momento de dor, a gente não conseguia enxergar. Passou um tempo, ou conosco, ou com alguém da nossa família, com alguém que a gente ama, a gente percebeu o quanto aquilo era maravilhoso. E Deus, Ele nos ama. Um jovem ainda, deve estar em torno de uns 40 e poucos anos, foi acometido há tempos atrás com uma leucemia. E este jovem, a família do jovem, de uma família, pelo menos os mais próximos espíritas, olharam e vamos confiar em Deus? Tudo tem uma razão de ser. Esse jovem tinha uma história na adicção. Esse jovem tinha uma história lá no passado, que tinha usado droga. O que Deus faz? Olha como Deus usa, como Deus trabalha. Espera aí, eu vou dar isso aqui para esse nosso irmão, porque alguém que estava jogando a vida fora, o que ele vai fazer agora? Lutar pela vida? Vai lutar pela vida. Olha que lindo! Você fala, parece louco isso. Não, gente, não é louco não. É o trabalhar de Deus na nossa vida. E quando a gente realmente confia, quando a gente realmente olha, a gente sente todo o amor de Deus e dessa espiritualidade querida. Curtir o momento presente. Por que a gente vive com tanta angústia? Por que a gente vive ou com Alzheimer ou com ansiedade? Porque ou a gente está muito no passado, ou a gente está muito no futuro. Angústia. Ou estresse, ansiedade, mais ansiedade, o que é? É assim, eu estou aqui no centro, estou pensando na minha casa, que eu vou chegar, que eu vou fazer janta, que eu vou fazer, que eu vou limpar, que amanhã eu vou levantar cedo. Só que não. Por isso que o convite é assim, chegou na casa, sentou, o que às vezes, vamos relaxar, tentar estar aqui presente, ligar a espiritualidade, é sempre o convite, né? Qual é o convite que a gente faz para estar no presente? Se chamar para esse presente, para não deixar a nossa mente voar. Eu faço um exercício, eu estou pendurando roupa no varal, às vezes eu não estou pendurando roupa no varal,
Eu estou lá em outro lugar. Eu falo: Sandra, onde você está mesmo? O que você tem na mão? Ah, pregadores. O que você está fazendo? Pregando roupa no varal. Espera aí que eu vou pôr minha roupa aqui. Depois, eu estou fazendo almoço, mas a minha cabeça... Não, eu estou fazendo almoço. Aí queima as panelas, esquece o fogo ligado, porque a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente esquece de estar no presente, que é o foco, né? Então, assim, é um convite, né? Fica no aqui e no agora. Quando a mente começar a viajar muito, traz ela de volta. Opa, vamos voltar aqui para o nosso presente, né? Reclamar menos, né? Nós somos pessoas que, infelizmente, ainda reclamamos muito. Reclamar é clamar 2 vezes. Então, ao invés de reclamar, agradeça. Mas, quando vier uma reclamação, parou, vou agradecer. Obrigada pelo meu dia. Obrigada por estar viva. Mesmo que seja da boca para fora. Com o hábito, isso vai se tornar gratidão. Ela é o que mais nos aproxima de Deus. Ela eleva a nossa frequência. E devagarzinho nós vamos ser gratos. E vamos agradecendo e reclamando menos. Respeitar o nosso tempo. Não dá para fazer às vezes tudo ao mesmo tempo, né? Às vezes o tempo, como dizem, passa muito rápido. Então, se eu estou com a minha família, eu vou ficar com a minha família. Desliga o celular, cria a caixinha do celular. Infelizmente as famílias não se falam mais hoje. Então eu não preciso ter o dia inteiro, algumas horas, que seja 15 minutos conversando com alguém ali presente. Nossa, que coisa gostosa, né? Não se compare com os outros. Cada um tem sua história, cada um está no seu processo. Um sofre mais, outros sofrem menos. Mas nós não somos centelhas divinas, somos filhos de Deus. Deus não nos criou perfeito. E Deus, Ele não nos compara. Ele nos ama do jeitinho que nós somos. Às vezes Ele só fala: vamos melhorar um pouquinho? Mas é porque Ele nos ama. Mas Ele não nos compara com os outros. E vamos nos cuidar mais, sabe? Fazer uma atividade física, ler um livro, bater um papo, sabe? De domingo, para tudo e faça alguma coisa que te faça feliz, né? Então é preciso essa coragem, essa predisposição para essa mudança. Mas tem pessoas que são teimosas, né? Que não querem mudar, mas não muda. Ainda se orgulha de dizer assim: eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. E eu brincava, quando eu falo disso, a gente chama isso de síndrome da Gabriela, né? E aí eu ponho a mão na cintura, né? Me permitam aqui, e eu danço, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriela. Às vezes quando a pessoa fica teimando muito, que é da minha intimidade, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer isso com as pessoas que a gente tem intimidade na brincadeira, sem magoar. Convidar a pessoa a refletir. Meu querido, tudo muda, a natureza muda, tudo ao nosso redor muda. Vamos mudar também, né? Principalmente os mais jovens, assim como nós, né? Se orgulham de ficar nessa teimosia de não mudar, né? Por exemplo, né? Eu tenho 6 filhos, então vai lá dos 50 aos 30, né? Então, quer dizer, são pessoas diferentes que viveram em épocas diferentes e eles me ensinam muito. Se eu fosse ainda aquela mãe que fica quieta, calma, quem manda aqui sou eu não teria nenhum tipo de diálogo com os meus filhos. Porque vamos lembrar que os nossos filhos, assim como nós devemos respeito a eles, eles também devem respeito a nós, mas são espíritos que reencarnaram. Quem nos garante que alguns desses espíritos, hoje a gente vê muita criança que dá verdadeiras aulas para adultos. Eu faço alguns cursos que os meus professores têm 29, 30 anos. E tem uma bagagem espiritual e um conhecimento de ancião. Então, se a gente não estiver aberto a ouvir esses jovens também, perdemos a oportunidade de aprender, perdemos a oportunidade de evoluir. Então, estejamos abertos à mudança, né? Vamos nos tratar com amor. Para com essa questão de, eu sou burra, hein?
Ai, como eu sou, e eu não vou falar outras coisas aqui, né? Mas tem pessoas que se denigrem. Peraí, nossa, eu errei. Hoje até aconteceu um fato comigo. Eu tinha certeza que eu tinha pagado o seguro. Eu não sei o que eu fiz. Eu não paguei e me cancelaram. Mas eu paguei outras oportunidades. Eu paguei outras parcelas. E aí quando me veio... Porque eu fiquei chateada. Não vou falar que eu não fiquei chateada. Porque eu sei que aquilo era importante. Como eu fui lá, paguei e não dei o clique lá para dar como pago. E 3 meses depois que me cancelam, que eu vinha saber. Então eu fiquei muito triste comigo. Depois eu falei, não, eu preciso me perdoar. Eu preciso me perdoar, porque... E eu precisei realmente ficar ali respirando, sabe? Calma, Sandra, tá tudo bem, paciência, aconteceu. O que você vai ter que fazer mais? Prestar mais atenção. Não faça os pagamentos na forma automática. O que eu estava fazendo no mínimo? Pagando as contas ali no banco online e pensando em outras coisas. Aconteceu. Não vai poder voltar mais. Vamos aprender com essa lição? Agora, todas as vezes que for fazer um pagamento, presta atenção, fica ali, foca. E eu tive que trabalhar hoje, né? Porque a boca que fala é o primeiro que escuta. Eu tive que trabalhar muito em mim, isso, aceitação. O que vai dar, eu não sei. A gente mandou um e-mail e agora tenho que esperar. Aprender também que tudo tem seu tempo, né? Muitas vezes, a gente vê muita dor como sofrimento. Tinha uma novela, acho que é Chocolate com Pimenta, se não me falha a memória, que ela era uma senhora que ela arrumava 1000 armadilhas lá para fazer, e tudo que acontecia, ela fazia assim, ai, como eu sofro. Ela mesma às vezes fazia algumas situações, não sei se vocês chegaram a assistir essa novela, que ela não lembra o nome da atriz, que ela ficava, ai, como eu sofro, e ela colocava essa questão do sofrimento. A dor, ela é necessária para a nossa evolução, ainda nesta dimensão do planeta, ela é necessária para o nosso desenvolvimento, mas eu posso transformar essa dor como aprendizado, ou como sofrimento. Quando eu transformo essa dor em sofrimento, dói de verdade, pesa, fica difícil carregar. Quando eu transformo essa dor em aprendizado, fica mais suave. Como eu posso ser mais suave? Jesus dizia, o jugo comigo é leve. Então, estamos aqui, fazendo tratamento espiritual, cada um de nós temos as nossas dores. O que nós estamos fazendo? Transformando essa dor em aprendizado. Estamos aqui buscando a nossa cura física, mental, espiritual. Estamos a cada dia aprendendo e evoluindo um passo de cada vez. Nos momentos que forem mais desafiador, Jesus, espiritualidade, equipe médica, hoje está mais desafiador. Eu preciso de ajuda. Eu faço exatamente isso. Essa noite, por favor, as dores hoje foram mais intensas. Por favor, cuidem de mim durante meu sono físico. E tenho certeza absoluta, que Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros, Eurípides Barçanufo, André Luiz, estarão ali com a sua equipe nos ajudando. No outro dia, você levanta melhor. Tenha fé de um tamanho do grão de mostarda, que nela, acabará, com certeza, ela modificará e você será, ela trará para nós, dentro desse processo de olhar, de autoconhecimento, ela trará para nós essa fé, todo o fortalecimento que precisamos. A medicina, hoje eu estava lendo um estudo, que a medicina já está fazendo estudos, já vai ter, pensa-se, em algumas universidades ainda tem a medicina e a espiritualidade, para os dois se unirem, e eles veem que uma pessoa que tem mais fé, uma pessoa que ela coloca, por exemplo, vamos falar do Reiki, não sei se vocês já ouviram falar, que hoje é aceito dentro do SUS, dentro dos hospitais, e hoje já se prova que as pessoas que recebem o Reiki se curam mais rápido do que aquelas que não recebem. Isso é fé, Quantos irmãos a gente vê com a fé se curando, se restabelecendo, Então, é isso. E vamos vigiar os nossos pensamentos. Fujam, por favor, dos noticiários. Eu vinha vindo com 2 amigas para cá e eu estava falando isso. Os noticiários, gente,
Eles contam tanta coisa, falam de coisas que a gente não vai resolver, seja o presidente de um outro país, seja do nosso país. Gente, a gente vai colocar, é às 7, é na hora do almoço, é na hora da tarde, da noite, e só repetindo aquelas mesmas informações e o nosso cérebro assimilando. Desliguem os televisores, sabe? Desliguem. Cada um tem suas escolhas, não assisto TV há mais de 10 anos, e sou uma pessoa que me considero informada, mas eu seleciono aquilo que eu vou assistir, porque isso já vai gerar em nós mais medo, vai gerar em nós mais angústia, vai gerar em nós estresse, depressão, e nós não vamos poder resolver o problema. Mas eu preciso estar atualizada. O que você vai fazer com a sua atualização? Você vai orar? Porque é o que eles precisam. Precisamos de muita oração pelo momento que o planeta está passando, enviar muita luz a esses dirigentes, principalmente das grandes nações que estão conduzindo a humanidade, que eles sejam envolvidos em muito amor. Isso nós podemos fazer, ou não nos deixar atingir. Então, pensamento negativo veio, canta. Dizem quem canta, seus males espanta. Cuidar para não espantar o outro, o amigo, o vizinho, por ser desafinado, né? Mas vamos cantar, vamos fazer uma oração, né? Vamos vigiar os nossos pensamentos. E assim, um dia de cada vez, prestando atenção na nossa fala, que a nossa fala tem muito poder. Ela tem o poder de abençoar, mas ela também tem o poder de destruir, né? Então, também prestando atenção na nossa fala. Então, a cada dia, nos tornando pessoas melhores, nos tornando seres humanos melhores, vamos ajudando num passo, ainda que pequeno, mas firme, nessa mudança planetária, nessa mudança aonde dia virá que o amor reinará. E nessas pequenas atitudes, eu olhando para mim, eu cuidando de mim, eu fazendo a mudança que eu preciso, todas as pessoas à minha volta naturalmente começam a mudar e nós fazemos esse círculo de amor. Lembremos, somos os trabalhadores da última hora. A espiritualidade confia em nós, a espiritualidade espera de nós apenas o nosso amor, apenas a nossa mudança, apenas o nosso propósito firme de sermos melhores a cada dia. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em muito amor, que tenhamos uma semana de muita paz. Gratidão. Mais uma vez eu vou pedir aos irmãos que se sentirem confortáveis, que fechem os seus olhos. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui esta noite, pela oportunidade de ouvirmos e aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, que possamos levar para as nossas casas as bênçãos que aqui recebemos e que lá chegando, possamos distribuí-las, pelo menos em parte, para aqueles nossos entes queridos que lá permaneceram, que não puderam estar aqui. Peço aos irmãos que continuem em silêncio, para que continuem os trabalhos da noite, que tenhamos todos uma ótima semana, que assim seja, graças a Deus.